Prepara-te para uma história que te prenderá desde o primeiro instante. Antes de te imergires nesta viagem comovente de redescoberta e força, pergunta-te: o que acontece quando as palavras cruéis de um marido empurram a sua mulher para o limite? Pode um insulto público converter-se na faísca que reaviva o verdadeiro espírito de uma mulher? Se estás pronto para testemunhar uma transformação impactante e uma audaz recuperação da dignidade, então deixa um like neste vídeo agora mesmo. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar as notificações para não perderes nenhuma outra história inspiradora. E diz-nos nos comentários de onde nos vês. Adoramos saber até onde estas histórias viajam. Capítulo 1. O ponto de viragem. Gonçalo entrou no apartamento naquela noite com a sua expressão habitual, fria e distante, como se carregasse o peso de toda a cidade sobre os seus ombros. Ou pelo menos, era isso que queria que os outros acreditassem. Valéria, que estava na cozinha a acabar o jantar, ouviu a porta fechar-se com força e instantaneamente soube que algo estava mal. Nos últimos anos tinha aprendido a ler os sinais, o tom cortante da sua voz, o pesado som dos seus passos e, o pior de tudo, o silêncio sufocante que sempre precedia a sua fúria. «Valéria!» gritou do salão, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentar ou perguntar pelas crianças, Tomás e Inês, que brincavam no seu quarto. «Viste a fatura do cartão deste mês? A isto chamas ter cuidado com o dinheiro?» O seu coração acelerou e a ansiedade invadiu-a. Não importava como respondesse, sabia que ele o usaria contra ela. Com um pano de cozinha ainda na mão, entrou com cautela no salão, onde Gonçalo segurava o extrato com um olhar de puro desprezo. «Comprei alguma roupa para as crianças e algumas coisas essenciais para o apartamento», disse ela, a tentar manter a compostura. Gonçalo soltou uma gargalhada, mas não era de diversão. Estava carregada de sarcasmo e crueldade. «Essenciais? A isso chamas? Desperdiças o meu dinheiro em porcaria e ages como se estivesse justificado». Deu um passo em frente, atirando-lhe o papel à cara. «Olha para isto, uma loja de cosméticos. A sério, achas que um creme facial vai arranjar o que o tempo te fez?» Valéria sentiu-se como se a tivessem agredido. As suas palavras eram brutais. Atravessavam-na sem piedade. Tentou responder, mas a sua voz era apenas um sussurro. «Só queria cuidar um pouco de mim». «Cuidar-te?» troçou ele. «Valéria, olha para ti. A sério, achas que a maquilhagem e a roupa vão esconder no que te convertiste? Depois de 2 filhos, já não és a mulher de que costumava ter orgulho. Agora, quando olho para ti, tudo o que vejo é alguém murcha». Virou-se, atirando o papel sobre a mesa. «Por isso levarei a Sara ao evento da empresa no sábado. Pelo menos ela sabe como se apresentar adequadamente em público». Valéria ficou ali, congelada. A sério tinha dito isso? A sua jovem assistente? As palavras repetiam-se na sua cabeça enquanto tentava processar a dor. «A Sara? Não podes estar a falar a sério», murmurou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Gonçalo, impassível. Simplesmente encolheu os ombros como se não tivesse importância. Serviu-se de um uísque e continuou. «Valéria, ouve atentamente o que vou dizer. Alguma vez te sentiste tão subestimada que quase acreditaste nisso? Deixa-nos um comentário e partilhas tua experiência». A voz de Olívia a interrompeu assim que Valéria parou de falar, a conter a respiração. «Basta! Não podes permitir que esse homem continue a destruir-te. Não és um móvel na sua casa, nem uma decoração de que se cansou. És uma mulher extraordinária. Ouves-me? Extraordinária! E precisas de começar a acreditar nisso». «Olívia, não é tão simples», replicou Valéria.
o peso das palavras da sua amiga oprimindo-a, embora no fundo soubesse que Olivia tinha razão. Tentar levantar-se depois de anos a ser derrubada sentia-se como mover montanhas. O seu coração doía com uma tristeza familiar, uma espécie de desespero silencioso que se tinha tornado demasiado cômodo com os anos. Cada vez que pensava em libertar-se, o medo enredava-se na sua determinação, como trepadeiras. Como seria a vida sem Gonçalo, sem as rotinas, embora dolorosas, que lhe davam ao seu mundo algum tipo de estrutura? Não é simples, admitiu Olivia. Mas também não é impossível. Pensa em ti, pensa nos teus filhos. O que lhes estás a mostrar se deixas que alguém te trate assim? Valéria, não és a sombra que Gonçalo quer que acredites que és. Ele tentou apagar a tua luz, mas ela continua lá. Só precisas de a deixar brilhar. As suas palavras calaram fundo. Valéria sentou-se em silêncio, a olhar para a mesa da cozinha, com o olhar perdido. Recordou o começo do seu casamento, quando estava cheia de ambição e confiança. Recordou como tinha deixado o seu trabalho como designer, gráfica, para cuidar da sua família, a acreditar que era a melhor decisão para todos. Mas com o tempo, Gonçalo tinha despojado o seu mundo de alegria, a substituí-lo com dever, crítica e silêncio. Assegurou-se de que nunca esquecesse que não era suficiente. Recordou as inumeráveis noites em que tinha chorado em silêncio na casa de banho, a secar as lágrimas com uma toalha para que as crianças não a ouvissem. A forma como as palavras de Gonçalo se agarravam a ela, palavras que lhe diziam que era menos do que se tinha tornado invisível. Faziam eco mais forte nos momentos de inquietação. E agora, nesta mesa, algo dentro dela cintilou. Um pequeno sussurro, mal audível, mas persistente. Talvez mereças mais. Valéria, ainda estás aí? Perguntou Olivia com suavidade. Estou aqui, respondeu ela com voz tranquila, mas firme. Bem, porque isto é o que vamos fazer. Quero que te levantes, te olhes ao espelho e te digas: eu mereço mais do que isto. Depois quero que penses no que te faz feliz, no que precisas. E este sábado, quando Gonçalo levar essa rapariga ao evento de que te desconvidou, quero que lhe demonstres que não te pode apagar, que continuas a ser essa mulher bonita, forte e segura de si mesma. Entendido? Valéria permaneceu em silêncio por um momento. Algo na voz de Olivia acendeu uma pequena faísca dentro dela. Uma faísca que começou a queimar o nevoeiro da dúvida. Imaginou-se de pé, não só em frente a um espelho, mas na sua própria pele. Poderia continuar a ser essa mulher? Poderia voltar a acreditar em si mesma? Pela primeira vez em muito tempo, a ideia não lhe pareceu impossível, se não necessária. Vou tentar, sussurrou ainda insegura. Não, disse Olivia com firmeza. Não vais tentar. Vais fazê-lo, e uma vez que o faças, verás que Gonçalo não tem poder sobre ti. Tu escolhes quem és, não ele. Valéria terminou a chamada sentindo-se um pouco mais leve, embora o seu peito ainda lhe doesse. Mas as palavras de Olivia semearam algo dentro dela, uma semente de força. Tu escolhes quem és, não ele. A frase repetia-se na sua mente enquanto recolhia os pratos do jantar. Essa noite, depois de deitar as crianças, Valéria sentou-se em frente ao computador. Abriu um navegador e começou a procurar salões de beleza, tutoriais de maquilhagem, guias de estilo. Sentia-se nervosa, mas também um pouco emocionada. Cada clique era um pequeno ato de rebelião, um pequeno tijolo numa nova base. No quarto ao lado, Gonçalo ressonava, alheio à mudança que começava dentro da sua esposa. Valéria fechou o portátil com um leve sorriso nos lábios. Ainda havia medo. Mas pela primeira vez em anos havia algo mais poderoso.
determinação. Não percas o resto da história. O que achas que Valéria fará a seguir? Partilha as tuas previsões nos comentários. Se estás a gostar, não te esqueças de dar um grande like ao vídeo. Capítulo 2. A vingança de Valéria Gonçalo ia financiar a sua própria queda. Valéria ainda podia ouvir a voz de Gonçalo da noite anterior. Olha para esta loja de cosméticos. Ah, sério, achas que um creme vai arranjar o que o tempo te fez? A fúria subiu pelo seu peito como um fogo. Se ele realmente acreditava que ela não era suficiente, então mostrar-lhe-ia o quão enganado estava. E se o seu mundo girava à volta do dinheiro, do status e da imagem, então o seu querido cartão de crédito estava prestes a converter-se na arma para a sua própria lição. Com um sorriso irônico nos lábios, Valéria levantou-se. Agarrou a sua mala e saiu pela porta. O El Corte Inglês, no coração de Lisboa, vibrava com a energia matinal. Valéria entrou com determinação nos seus passos, centrada num objetivo: reinventar-se. A sua primeira paragem, a moda de alta gama, moveu-se pelo corredor das boutiques com o coração acelerado, não com ansiedade, mas com uma emocionante mistura de desafio e intenção. Já não era a esposa tranquila e modesta que pisava com cautela o gasto por medo do julgamento de Gonçalo. Não, hoje era algo completamente diferente. Os seus passos ressoavam com propósito. Cada passo uma rebelião silenciosa. As limpas montras refletiam uma mulher que, pela primeira vez em anos, entrava num espaço não para desaparecer, mas para ser vista. O cheiro a couro novo, perfumes caros e madeira polida infundia o ar com possibilidades. Este era o seu campo de batalha, e tinha chegado armada com coragem e o cartão platina de Gonçalo. Entrou numa das boutiques de designers mais exclusivas e foi recebida por uma jovem empregada, vestida na perfeição, que lhe ofereceu um sorriso limpo. "Bom dia, senhora." "Em que posso ajudá-la?" perguntou a empregada. Valéria inalou profundamente, a levantar o queixo, a demonstrar uma confiança que não tinha sentido em anos. "Preciso de um guarda-roupa completo", disse. "Vestidos, calças, blusas, tudo. E quero que cada peça chame a atenção." A empregada pestanejou surpreendida, mas rapidamente recuperou a compostura. "Por aqui. Acabamos de receber uma nova coleção, que poderia ser exatamente o que procura." Durante as seguintes 2 horas, Valéria experimentou elegantes vestidos que abraçavam a sua figura, blusas de seda que realçavam a sua pele e calças feitas à medida que lhe ficavam perfeitas. Com cada olhar no espelho, via como uma parte de si mesma regressava, uma versão há muito tempo enterrada sob a constante desaprovação de Gonçalo. Cada prova sentia-se como terapia. À medida que os fechos subiam e o tecido deslizava sobre a sua pele, não só estava a vestir um corpo, estava a reviver uma alma. Observou como seus ombros se endireitavam, o seu sorriso se tornava menos forçado, mais genuíno. Isto não era indulgência, isto era uma recuperação. "Este vestido vermelho", disse a empregada, a ajustar o ajuste de uma peça esculpida à volta da cintura de Valéria. "Parece que foi desenhado só para si." Valéria virou-se para o espelho. O material abraçava-a como uma segunda pele, e o vermelho vivo irradiava força e energia. Ela sorriu, genuinamente agradada. "Levarei e o preto, o verde esmeralda e os saltos que combinem com cada um." Saiu da boutique com os braços cheios de luxuosas sacolas de compras e uma sensação que não tinha sentido em anos, orgulho de si mesma. Mas ainda não tinha terminado. Não ia passar ao lado de nenhum só detalhe. O seu próximo destino foi uma sapataria de design,
Moveu-se pelos corredores com determinação, selecionando saltos refinados e audazes. Cada par sentia-se como uma declaração: posso valer-me por mim mesma, posso caminhar com propósito. Escolheu saltos agulha de verniz preto, sapatos de salão de veludo vermelho e saltos intemporais que combinariam com qualquer coisa. A empregada, claramente impressionada, sorriu enquanto registrava a compra. Tem um gosto excelente, senhora. Estes sapatos são simplesmente... uau! Impressionantes! Valéria ofereceu um sorriso tranquilo e seguro. Obrigada. Mereço-os. A sua voz não tremeu, nem sequer um pouco. A simples frase não se pronunciou com arrogância. Tinha anos de dor tácita, de resiliência silenciosa e uma tranquila recuperação de poder. Durante tanto tempo tinham-lhe negado até as mais pequenas indulgências. Cada par de sapatos sentia-se como uma peça de armadura, a protegê-la contra os anos de dúvida e erosão emocional. Com ainda mais sacolas de compras na mão, saiu e dirigiu-se à peça final da sua transformação. O salão de beleza a que entrou era um dos mais exclusivos de toda a Lisboa. Valéria tinha ouvido rumores sobre ele antes, mas nunca se tinha atrevido a cruzar as suas portas. Agora empurrou-as sem hesitar. Foi recebida por uma estilista com um penteado curto e vibrante que a recebeu calorosamente. Bem-vinda, senhora. O que podemos fazer por si hoje? Perguntou a estilista. Valéria tomou assento em frente a um espelho de corpo inteiro e inalou profundamente antes de responder. Quero uma transformação, uma completa. Não quero que ninguém me reconheça quando sair daqui. Quero ser nova. A estilista sorriu, claramente energizada pelo desafio. Então veio ao lugar certo. Deixe tudo conosco. Enquanto a estilista reunia ferramentas e produtos, as mãos de Valéria descansavam no seu colo, apertadas por um momento antes de relaxarem. Havia vulnerabilidade na sua petição, mas também coragem. Coragem para se desprender da casca a que tinha sido forçada durante anos. Isto não era só uma mudança de imagem, era uma declaração. Durante horas, Valéria entregou-se ao processo. Primeiro, trataram o seu cabelo com um condicionamento profundo. Depois vieram as tesouras a cortar com precisão, a dar forma a um corte elegante e contemporâneo que emoldurava perfeitamente o seu rosto. Uma vez feito, aplicou-se uma cor de tons quentes, a dar à sua cabeleira um acabamento vibrante e luminoso. Depois sentou-se com uma maquilhadora que trabalhou habilmente a delinear os seus olhos com tons intensos que aprofundavam o seu olhar, a misturar sombras em tons terra que os faziam brilhar. Os seus lábios foram pintados de um vermelho audaz e luxuoso. Confiança e poder numa só passagem. Cada pincelada sentia-se como um toque curativo. À medida que as cores floresciam no seu rosto, Valéria sentiu que algo se desbloqueava dentro dela. Uma versão de si mesma que pensou que se tinha perdido para sempre. O espelho já não era só cristal, era uma janela para um ser que finalmente estava pronta para recuperar. Quando Valéria se olhou ao espelho, mal reconheceu a mulher que a olhava fixamente. Sentiu-se como um renascimento. As suas mãos tremeram ligeiramente enquanto passava os dedos pelo seu novo cabelo. "O que acha?" perguntou a estilista. Valéria sorriu. E desta vez não era um sorriso hesitante ou inseguro. Era o sorriso de alguém que conhecia o seu valor. "Adoro. É perfeito." No balcão, a recepcionista entregou-lhe o total com um sorriso alegre. Valéria entregou-lhe o cartão de crédito de Gonçalo sem se alterar. "Que pague pelo dano que fez", pensou. Essa tarde, Valéria regressou à casa com os braços cheios de sacolas. Os seus filhos correram para ela com risos e braços abertos. Mas Gonçalo não estava lá. Ainda estava no escritório,
provavelmente a preparar-se para o evento do fim de semana, a desfrutar do seu tempo com Sara. Valéria colocou as sacolas no quarto e viu-se refletida no espelho. Pela primeira vez em anos, não viu alguém partida. Viu uma mulher forte e impressionante a recuperar a sua identidade. Antes de continuar, queremos saber de ti. De que parte do mundo nos estás a ver? Deixa-nos um comentário com a tua cidade ou país. Adoramos ver o quão longe estas histórias chegam. Capítulo 3. A Grande Entrada. O sábado finalmente chegou a trazer consigo a tão anunciada gala da empresa de Gonçalo. Valéria tinha orquestrado cada peça deste dia como um general a planear uma batalha, porque no fundo assim era exatamente como se sentia. Uma batalha. Não era só uma noite glamourosa, era a sua oportunidade de demonstrar a Gonçalo e a si mesma que não era a mulher derrotada que ele tinha descrito com as suas palavras dolorosas. Ela era algo muito maior. Em casa o ambiente estava tenso. Gonçalo tinha passado toda a manhã imerso em chamadas e mensagens de texto com a sua assistente Sara a ultimar cada detalhe para a noite. Saiu cedo para ir buscar, sem sequer reconhecer Valéria nem as crianças. Ela viu-o sair pela porta com o seu habitual ar de presunçosa autossuficiência, completamente inconsciente do que se avizinhava. «Vemo-nos depois, Valéria», disse casualmente enquanto ajustava a gravata em frente ao espelho da entrada. «E não esperes a minha chamada? Estarei ocupado a noite toda, Valéria!» De pé junto ao lava-louça, a fingir estar absorta nos pratos, mal virou a cabeça. Mas, interiormente, um sorriso irônico desenhou-se nos seus lábios. «Não precisas de me ligar, Gonçalo», pensou. «Vemo-nos muito em breve, e não estarás preparado». Assim que Gonçalo se foi, Valéria pôs-se em ação. Levou Tomás e Inês para a casa de Olívia, que se tinha oferecido com entusiasmo a cuidar deles. «Pronta para a grande revelação?» perguntou Olívia com um sorriso brincalhão, a pegar nas mochilas das crianças. Valéria assentiu, o seu peito a revolutear com uma mistura de nervosismo e antecipação. «Mais do que pronta», respondeu com tranquila determinação, e embora um leve brilho nos seus olhos insinuasse a sua vulnerabilidade interior. «Recorda o que te disse», recordou a Olívia. «Esta noite não se trata só dele, trata-se de ti. Estás a entrar na versão de ti mesma que sempre devias ter sido». Valéria abraçou a sua amiga com força. Depois de se despedir das crianças, regressou ao salão de beleza para os preparativos finais. Este era o seu momento de transformação completa. O pessoal do salão recebeu-a como a realeza. Assim que tirou o casaco, rodearam-na, a trabalhar em harmonia para aperfeiçoar cada detalhe. O seu cabelo, agora penteado em suaves e luminosas ondas, caía com graça. A sua maquilhagem, retocada para a ocasião, intensificou os seus olhos e deu-lhe a aparência de uma mulher que sabia exatamente quem era. Finalmente, chegou o momento de se deslizar para o vestido vermelho que tinha selecionado dias antes. Abraçava a sua figura com precisão, com uma abertura até à coxa que acrescentava o toque justo de audácia. Combinou-o com os saltos agulha de verniz preto que tinha comprado. Elegante, imponente, Valéria parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. De pé em frente ao espelho de corpo inteiro, mal se reconheceu. Pela primeira vez em anos, viu a mulher que Gonçalo tinha tentado apagar. Uma mulher vibrante, radiante, cheia de vida e inegavelmente impressionante. «Senhorita Valéria, parece absolutamente deslumbrante», disse uma das estilistas, a olhá-la com admiração. Valéria sorriu
e desta vez não era uma expressão vacilante ou tímida. Era o sorriso de uma mulher que conhecia o seu valor sem duvidar. Obrigada, estou pronta. O amplo evento celebrava-se num luxuoso hotel do centro de Lisboa. As luzes do salão de baile brilhavam como estrelas, a projetar um caloroso resplendor sobre a elegante decoração. Uma suave música orquestral fluía pelo ar, a acrescentar um ambiente refinado. Os convidados, executivos, sócios, empregados de alto nível e os seus acompanhantes caminhavam pela passadeira vermelha com vestidos de noite e fatos, prontos para uma noite cheia de prestígio. Gonçalo já tinha chegado, de braço dado com Sara, que levava um vestido justo e curto que atraía muita atenção. Alguns dos colegas de Gonçalo partilharam olhares discretos, claramente incomodados com a sua escolha de acompanhante. Mas Gonçalo, como de costume, estava demasiado absorto para se dar conta. "Gonçalo, como está a Valéria?" perguntou um dos sócios principais, o Sr. Vasconcelos, dando-lhe uma palmada nas costas. Gonçalo ficou ligeiramente tenso, mas manteve um tom casual. "Oh, ela decidiu ficar em casa. Este tipo de momentos não são o seu forte." Riu-se, mas havia um vislumbre de desconforto nos seus olhos. Rapidamente mudou a conversa para evitar mais perguntas. O que Gonçalo não sabia era que Valéria já estava a caminho. Quando o seu carro parou em frente ao hotel, Valéria respirou fundo antes de sair. O motorista abriu-lhe a porta e, ao sair, a abertura do seu vestido vermelho deixava entrever as suas pernas a cada passo. Cada movimento para a entrada fazia virar cabeças. "Quem é ela?" sussurrou um dos empregados que ajudava os convidados com os casacos. "Nem ideia", replicou o outro. "Mas parece saída de um filme." Os sussurros espalharam-se enquanto Valéria se deslizava pelo vestíbulo do hotel, com o queixo erguido, os olhos para a frente, completamente impassível perante os olhares. Quando chegou ao grande salão de baile, as conversas silenciaram-se. Todas as atenções se voltaram para ela, cativadas. Havia algo na sua presença, na forma como se movia, no poder da sua postura, que exigia a atenção. Gonçalo estava de costas para a entrada, a rir de algo que Sara tinha dito. Quando notou o repentino silêncio na sala, franziu a testa e lentamente virou-se, só para ficar imóvel. Na entrada estava Valéria, a parecer como se fosse a dona do lugar. Os seus olhos abriram-se de par em par e a sua boca abriu-se em estado de choque. Era ela? Por um momento não pôde acreditar no que estava a ver. Valéria parecia mais deslumbrante do que alguma vez pôde recordar. Não era só a sua aparência. Era a sua calma, a sua confiança, a inconfundível sensação de independência que irradiava dela. Esta não era a mulher a quem tinha menosprezado durante anos. Estava transformada. Ao seu lado, Sara mexeu-se incômoda. A atenção de que uma vez tinha desfrutado tinha se desvanecido. Agora, cada olhar, cada sussurro, cada suspiro de assombro no salão de baile dirigia-se a Valéria. "Que raio!" murmurou Gonçalo por baixo. Valéria, completamente serena, entrou mais no salão de baile, a ignorá-lo por completo. Um dos sócios principais da empresa, o Sr. Vasconcelos, aproximou-se dela com um sorriso caloroso e carismático. "Boa noite, senhora. Já nos conhecemos antes?" perguntou, claramente impressionado pela sua elegância. Valéria respondeu com tranquila segurança, a estender a mão. "Eu sou a Valéria, a esposa do Gonçalo." A expressão do Sr. Vasconcelos mudou de surpresa para genuína admiração. "Bem, o Gonçalo certamente tem estado a esconder um tesouro. Por favor, acompanhe-me à mesa principal. A senhora merece ser o centro desta noite." Valéria aceitou o convite com uma graça
que deixou Gonçalo congelado no seu assento. Enquanto caminhava, junto ao Sr. Vasconcelos, para a mesa reservada para a elite da empresa, todo o salão de baile permaneceu fixo nela. O ambiente estava eletrificado de tensão, e Gonçalo podia sentir como o seu controle sobre a sua imagem, a sua autoridade, se lhe escapava a cada passo que ela dava. Agora estava sentada entre as figuras mais poderosas da companhia, no centro da atenção da noite. Gonçalo, ainda imobilizado no seu assento, só podia observar a desintegração pública de tudo o que acreditava controlar. A mulher a quem tinha desconsiderado, menosprezado e afastado durante anos era agora a que dominava a sala. Os sussurros de admiração zumbiam pelo espaço e cada olhar admirativo, dirigido a Valéria, sentia-se como um punhal, a cravar-se mais profundamente no orgulho de Gonçalo. Sara, que tinha estado a desfrutar da atenção, fazia apenas uns momentos. Agora inquietava-se junto a Gonçalo. O seu traje, antes audaz e vistoso, agora parecia aberrante e inapropriado ao lado da sofisticação natural de Valéria. Inclinou-se mais perto de Gonçalo a tentar atrair o seu olhar de volta. Gonçalo sussurrou a tentar sorrir, mas os olhos dele nunca abandonaram Valéria, a sua expressão escura de incredulidade e fúria mal contida. Um colega próximo inclinou-se e perguntou: "Quem é ela?" "Nunca mencionaste a tua esposa antes. É extraordinária." Gonçalo apertou a mandíbula, forçando um sorriso rígido e artificial. "Oh, essa é a Valéria, a minha esposa. Por norma, ela não assiste a este tipo de eventos." Tentou soar desdenhoso, mas a tensão na sua voz traiu-o. O seu colega ergueu uma sobrancelha, não convencido. "Bem, talvez devesse. Tem mais presença do que qualquer outra pessoa nesta sala." Esse comentário atingiu Gonçalo como uma bofetada. A sua compostura, o seu status, a imagem que tinha cultivado cuidadosamente, tudo se estava a desmoronar em frente a uma sala cheia de testemunhas. Enquanto isso, Valéria continuava a sua conversa com o Sr. Vasconcelos e os outros convidados de alto nível na mesa. A sua risada era leve. Os seus olhos brilhavam com segurança em si mesma. Parecia que sempre tinha pertencido ali. Incapaz de o suportar mais, Gonçalo levantou-se do seu assento abruptamente, a ignorar o olhar desesperado de Sara. "Para onde vais?" sussurrou ela, mas Gonçalo não respondeu. Caminhou para a mesa principal, com o rosto endurecido pela fúria. À sua volta, o volume dos murmúrios aumentou. Todos os convidados viraram os seus olhos para a cena que se desenrolava à espera que começasse o confronto. "Com licença", disse Gonçalo com um tom frio e cortante, a interromper a conversa que Valéria tinha com o Sr. Vasconcelos e os outros na mesa. Inclinou-se mais perto, a baixar a voz, mas suficientemente alto para que todos os que estavam perto o ouvissem. "Podemos falar em privado?" Valéria levantou o olhar lentamente. Os seus olhos encontraram-se com os dele. Não havia medo ali, nem submissão. Só uma calma que o inquietou de imediato. "Claro que não, Gonçalo", replicou ela, o seu tom sereno enquanto bebia um gole do seu vinho. "Se tens algo para dizer, diz." "Não tenho nada para esconder." As suas palavras cortaram-lhe a respiração. Ele esperava que ela se levantasse, que o seguisse, sem hesitar como sempre fazia, mas em vez disso ela manteve-se firme em frente a todos. "Não creio que este seja o lugar para isso", murmurou ele, a sua voz mais aguda agora a tentar manter o controlo. Valéria deixou suavemente a sua taça sobre a mesa e cruzou as mãos no seu colo. Depois olhou para ele diretamente nos olhos, sem pestanejar. "Isto? Referes-te ao facto
de que não estou sentada em casa enquanto te exibes esta noite? Ou referes-te a que estou a demonstrar que não sou a versão murcha de mim mesma que criaste para que pudesses sentir-te superior? O Sr. Vasconcelos, sentado ao seu lado, levantou uma sobrancelha, claramente intrigado. O resto da mesa fingiu interesse nas suas bebidas, mas a tensão era inegável. Todos estavam a ouvir. Gonçalo apertou os punhos, a inclinar-se mais enquanto a sua voz baixava a um sussurro. Valéria, não faças uma cena. Isto não é um jogo. Ela sorriu. Mas agora havia aço atrás do sorriso. Uma cena? Um jogo? Replicou ela, a sua voz tranquila, mas firme. Gonçalo, achas que todos os anos do teu desprezo, as tuas críticas, a tua humilhação foram um jogo? Fez uma pausa deliberada, a deixar que o silêncio se enchesse de peso. Isto não é uma cena, Gonçalo. É um lembrete, para que nunca te esqueças de quem sou realmente. Gonçalo sentiu-se instável, como se o chão sob os seus pés se tivesse movido. Durante anos, ele tinha tomado as decisões, tinha decidido o que importava, quem importava. Mas agora, Valéria apresentava-se perante ele com algo que acreditava ter enterrado para sempre: a sua dignidade. O silêncio à volta da mesa era denso. O Sr. Vasconcelos, que tinha estado a observar em silêncio, finalmente falou. Valéria, devo dizer que nos impressionou muito esta noite. É raro encontrar alguém com tanta presença e graça. Espero que a vejamos mais em futuros eventos. Valéria agradeceu-lhe com um sorriso suave e genuíno. Gonçalo, enquanto isso, virou-se para o Sr. Vasconcelos com um olhar dividido entre a inveja e a incredulidade. Podia sentir como o seu controlo sobre tudo se lhe escapava. Bem, disse Valéria, o seu tom suave e sereno. Talvez no futuro seja uma convidada habitual. Sabia perfeitamente o golpe que essa frase desferia no orgulho de Gonçalo. Do outro lado da sala, Sara observava todo o desenrolar. Sentia-se invisível, diminuída. O seu plano de roubar o protagonismo tinha se desmoronado por completo. Ninguém a olhava, ninguém sussurrava o seu nome. Todas as atenções estavam postas em Valéria, a mulher que, segundo Gonçalo, nem sequer devia estar lá. Gonçalo tentou recuperar o controlo. Sr. Vasconcelos, com licença, mas preciso de falar em privado com a minha esposa. É um assunto pessoal. O Sr. Vasconcelos virou-se para ele, a levantar uma sobrancelha. Gonçalo, acho que a Valéria está perfeitamente cômoda onde está. E, sinceramente, parece que tem muito mais para dizer esta noite. A risada silenciosa que se seguiu na mesa sentiu-se como uma bofetada na cara de Gonçalo. Já não havia escape da humilhação. Valéria encontrou-se com o seu olhar com uma calma inabalável, e isso o desconcertou. Não te preocupes, Gonçalo, disse ela suavemente. Se precisas de um momento para te recompores, posso esperar. Não tenho pressa. Gonçalo apertou a mandíbula. Não havia nada que pudesse dizer que piorasse as coisas. Valéria tinha ganho esta ronda e tinha-o feito publicamente. Enquanto ela retomava a sua conversa com o Sr. Vasconcelos e os outros, Gonçalo virou-se e afastou-se, com os ombros rígidos e a expressão endurecida. A noite que tinha planeado meticulosamente tinha se convertido num desastre. Regressou à sua mesa como um homem derrotado, cada passo mais pesado do que o anterior. Podia sentir os olhares a segui-lo, alguns surpreendidos, outros desdenhosos, mas todos eles testemunhas do momento em que a sua imagem, cuidadosamente construída, se rachou. Valéria tinha dado a volta à narrativa, e ele não fazia ideia de como se recuperar. Quando chegou à mesa, Sara recebeu-o com um olhar incômodo, plenamente consciente de que a energia na sala tinha mudado. A sua confiança coquete tinha desaparecido,
substituída por uma incômoda insegurança. Tentou retomar a conversa. Gonçalo disse, inclinando-se mais perto: "O que é que acabou de acontecer? Por que não me disseste que vinha?" Ele virou-se para ela lentamente com os olhos escuros pela fúria contida. "Não sabias?" respondeu entre dentes. A amargura na sua voz era inconfundível. Sara forçou um sorriso a tentar minimizar o dano. "Bem, não te preocupes, a ninguém importa muito." "Cala-te, Sara", espetou, a interrompê-la bruscamente. "Não tens a menor ideia do que estás a falar." A agudeza da sua voz assombrou-a, a fazê-la encolher-se no seu assento, ferida e envergonhada. Os olhos de Gonçalo desviaram-se para a mesa principal, para Valéria. Ela nem sequer lhe tinha dirigido um olhar e, no entanto, estava a desmantelar a imagem que ele se tinha esforçado tanto em criar. Ela não o precisava para brilhar e essa realidade o destroçou. Enquanto isso, Valéria saboreava cada segundo da sua vitória. Cada troca com o Sr. Vasconcelos e os outros sócios afirmava tudo o que Gonçalo tinha tentado despojá-la. A sua autoestima, a sua confiança, a sua voz. Durante anos ele a tinha convencido de que não era suficiente, de que o seu lugar estava nas sombras enquanto ele desfrutava da atenção. Mas aquela noite, todo o salão de baile a viu pelo que realmente era. Uma mulher de força, elegância e presença inegável. "Valéria", perguntou o Sr. Vasconcelos a inclinar-se com genuína curiosidade, "alguma vez considerou realizar projetos de design de interiores corporativos?" Valéria virou-se para ele com interesse. "Bem, costumava trabalhar como designer de interiores", disse Valéria. O seu tom era neutro, mas deixei-o depois de me casar. Embora pronunciasse as palavras com calma, um pequeno nó retorceu-se no seu estômago. Dizer em voz alta, reconhecer o sacrifício que tinha feito por Gonçalo, ainda doía. Não era só a perda de um trabalho. Era a perda da sua identidade, da mulher vibrante que uma vez viu a beleza em cada espaço e paleta de cores. A mulher que costumava sonhar em painéis de inspiração e planos de design. Enterrou essa versão de si mesma em silêncio, pouco a pouco, até que mal se recordava do que se sentia ao criar algo para si mesma. O Sr. Vasconcelos assentiu pensativamente. "Que pena. Pelo que vi esta noite, posso dizer que tem um olho perspicaz para os detalhes. Se alguma vez pensar em voltar ao campo, creio que teria muito sucesso. De facto, a minha empresa está a preparar-se para renovar alguns dos nossos escritórios." Deixou a oferta no ar. A implicação era inconfundível. Valéria sorriu. Um vislumbre de emoção acendeu-se no seu peito. Poderia realmente recuperar essa parte da sua vida? A possibilidade agitou algo dentro dela. Uma mistura de esperança e medo. Esperança de que pudesse reviver uma parte de si mesma há muito tempo enterrada. Medo de acreditar demasiado cedo que a vida poderia oferecer-lhe mais. Mas, acima de tudo, era uma possibilidade. E sentia-se elétrica. "Obrigada, Sr. Vasconcelos. Pensarei seriamente nisso." A sua voz era sincera e o seu sorriso era caloroso. O Sr. Vasconcelos parecia genuinamente satisfeito com a sua resposta. E a sua conversa fluiu com naturalidade, a ignorar por completo o olhar furioso de Gonçalo do outro lado do salão de baile. À medida que avançava a noite, Gonçalo notou algo muito pior do que a admiração por Valéria. A gente tinha começado a sussurrar sobre ele. Não podia captar todas as palavras, mas não precisava de o fazer. Os olhares de desaprovação diziam tudo. Os murmúrios continham a mesma pergunta tácita. Como podia um homem como ele tratar assim uma mulher como ela? Cada olhar sentia-se como uma pontada que rasgava a frágil imagem
que tinha construído durante anos. Já não se tratava só de perder o controle sobre Valéria. Tratava-se de perder o respeito dos seus colegas. A sua imagem, a máscara que levava com tanta confiança, estava a rachar. Uma fina camada de suor começou a formar-se na sua testa. Nunca antes Gonçalo tinha sentido ameaçada a sua reputação. Sempre tinha sido o triunfador, o respeitado, o que tinha o controlo. Mas agora era só o homem que tinha sido ofuscado pela mesma mulher a quem tinha tentado menosprezar. Não pôde suportar mais. Abruptamente levantou-se a ignorar Sara, que o olhava com silencioso desespero. — Para onde vais? Sussurrou ela, mas ele não respondeu. Caminhou diretamente para a mesa principal, onde Valéria estava sentada, ainda o centro da atenção da noite. — Pareces estar a gostar, Valéria, disse com amargura, a sua voz tensa. Valéria levantou o olhar com serenidade, como se tivesse esperado a interrupção. — É isso, Gonçalo. Obrigada por perguntares. A sua voz era suave, quase brincalhona, e atingiu-o com força. — Podemos falar agora? Insistiu, a sua irritação a aumentar com a calma dela. Antes que Valéria pudesse responder, o senhor Vasconcelos interveio. — Gonçalo, com todo o respeito, a Valéria parece estar a gostar da noite. Talvez pudesses esperar que termine. O seu tom era cortês, mas firme, sem deixar lugar para discussão. Os olhos de Gonçalo estreitaram-se. Desde quando o seu sócio de negócios lhe falava assim? Este é um assunto pessoal, disse com rigidez, a agarrar-se ao pouco controlo que lhe restava. Valéria, que tinha permanecido em silêncio, finalmente virou-se para ele com olhos firmes. — Acho que o senhor Vasconcelos tem razão, disse. Este não é o momento nem o lugar. Depois acrescentou com um tom frio. E além disso não tenho mais nada para te dizer por agora. O peso das suas palavras calou-o por completo. Essa frase, por agora, deixava claro que ela tinha as rédeas agora. Gonçalo ficou imóvel, os punhos apertados, a mandíbula tensa. Não lhe restava nada para dizer, porque Valéria tinha-lhe tirado tudo. Não podia ganhar esta batalha, nem aqui, nem agora. Valéria virou-se para o senhor Vasconcelos, desconsiderando por completo Gonçalo, que ficou de pé e obrigado a retirar-se sob os olhares curiosos de toda a sala. Essa volta ao seu assento sentiu-se como uma eternidade. Cada par de olhos no salão de baile era uma testemunha silenciosa da sua queda. Cada olhar um lembrete de que o poder que uma vez exerceu com tanta facilidade tinha se evaporado numa só noite. Enquanto Gonçalo regressava à sua mesa, Sara tentou falar, mas ele silenciou-a com um brusco movimento da sua mão. Tinha a mandíbula tensa e o rosto avermelhado pela humilhação. Mas para além da raiva, o que realmente o abalou foi o medo. Medo de ter sido exposto, não só como um homem que perdeu o controlo, mas como um homem que nunca o teve realmente desde o início. Valéria já não era a mulher submissa e complacente que ele uma vez controlou. Tinha se convertido numa força, e ele não fazia ideia de como a deter. Gonçalo estava a desmoronar-se. Nunca tinha experimentado um golpe tão avassalador ao seu ego e autoridade. Valéria, a mulher a quem tinha subjugado durante anos, não só se lhe tinha escapado das mãos. Agora irradiava uma confiança que o ofuscava em frente a todos os seus colegas. E o pior de tudo, ela estava a fazê-lo parecer fraco, pequeno, ridículo. Sentado na sua mesa com os punhos apertados, Gonçalo tentou pensar. Como recupere o controlo? Mas não lhe ocorria nada. Cada velha tática, as suas palavras dolorosas, a sua manipulação, o seu controlo, agora eram inúteis. Ela estava fora do seu alcance. A sua mente agitou-se, à procura de algo que pudesse restaurar o equilíbrio.
mas cada pensamento conduzia a um beco sem saída. A tinha subestimado e agora estava a pagar o preço. Sara, ainda ao seu lado, tentou salvar o momento, a balbuciar sobre a decoração e outros convidados, mas Gonçalo não podia suportar nem sequer olhar para ela. Tudo o que ela simbolizava, a sua juventude, a sua aparência, a imagem superficial que ele tinha tentado criar, agora sentia-se vazia. Comparada com Valéria, Sara parecia imatura, fora do lugar, sem sentido. De repente, ele a viu não como um acessório para alimentar o seu ego, mas como um símbolo de tudo o que é superficial e fugaz. Enquanto Valéria agora se erguia como algo real, sólido e completamente fora do seu alcance, incapaz de suportar a humilhação por mais tempo, Gonçalo levantou-se de novo. Não deixaria que Valéria continuasse a miná-lo, não em frente a todos. Confrontá-la-ia, mesmo se isso significasse criar uma cena. Valéria estava imersa numa conversa com o Sr. Vasconcelos e os outros, quando sentiu que Gonçalo se aproximava. Desta vez encontrou-se com os seus olhos. O seu olhar era tranquilo, mas inflexível. Não se alterou. «Valéria», disse Gonçalo bruscamente, «temos que falar». Agora, o Sr. Vasconcelos levantou uma sobrancelha claramente irritado. «Gonçalo, já abordamos isto antes. A Valéria está ocupada». «Isto não tem nada a ver contigo, Vasconcelos», espetou Gonçalo. Mas o Sr. Vasconcelos não se moveu. Antes que a tensão pudesse crescer, Valéria interveio. «Está bem, Sr. Vasconcelos». Pôs-se de pé com graça, taça de vinho na mão. A sua compostura não fraquejou. «Se o Gonçalo quer falar, estou disposta a ouvi-lo». Gonçalo soltou um forte suspiro, aliviado de finalmente captar a sua atenção. Mas antes que pudesse mover-se para outra sala, Valéria acrescentou: «Aqui mesmo está bem. Não há nada que o Gonçalo tenha para dizer que não possa ser dito em frente a todos». O seu tom era firme. Os seus olhos desafiavam-no a continuar. Se Gonçalo queria um confronto, ela dar-lhe-o-ia, mas nos seus próprios termos. A gente na mesa mexeu-se incômoda. Ninguém queria interferir, mas ninguém desviou o olhar também. Todos estavam visivelmente interessados no que estava prestes a acontecer. Gonçalo, encurralado pelo seu próprio ego, não teve outro remédio senão aceitar a condição. «A sério queres fazer isto aqui?» perguntou entre dentes, a tentar pressioná-la para que se retraísse. Valéria devolveu-lhe um sorriso frio e inabalável. «Foste tu quem insistiu em falar, Gonçalo. Estou a ouvir. Continua». Gonçalo olhou à sua volta. O peso de cada olhar no salão de baile assentava sobre os seus ombros. Já não havia escape. «Bem», murmurou a sua voz tensa. «O que raio estás a tentar demonstrar, Valéria? Por que vieste assim só para arruinar a minha noite? É isto uma vingança infantil?» Valéria deu um gole casual do seu vinho. A sua expressão imperturbável. «Arruinar a tua noite?» replicou com ironia mordaz. «Não, Gonçalo, não vim aqui por ti. Vim por mim. Porque terminei de me esconder. Terminei de ser invisível. Esta noite queria recordar-te e recordar-me a mim mesma exatamente quem sou». Gonçalo apertou os punhos com fúria. Estava a perder a vantagem, e sabia-o. E... «Achas que isto te faz parecer bem?» espetou, a sua voz a elevar-se. «Achas que entrar aqui como se fosses a dona do lugar te converte numa espécie de rainha? Valéria, estás a fazer-te de ridícula». Um pesado silêncio seguiu-se. As suas palavras caíram como uma bofetada, mas Valéria não se alterou. Permaneceu serena, tranquila, imóvel. «Ridícula?» repetiu suavemente. «É isso que pensas, Gonçalo? Não me surpreende. Sempre te deste bem a afundar-me, não é?»
A sua voz não era forte, mas atingiu com uma precisão laser. Durante anos ridicularizaste-me, menosprezaste-me, fizeste-me sentir que nunca era suficiente. Mas não esta noite. Esta noite, Gonçalo, já não me controlas. As suas palavras ondularam pela sala como um trovão. As conversas pararam, as cabeças viraram-se. Gonçalo ficou sem palavras pela primeira vez, com a boca ligeiramente aberta, à procura de uma réplica e sem encontrar nenhuma. Sempre tiveste terror de que alguém descubra quem és realmente, continuou Valéria, a aproximar-se, o seu tom nítido e firme. Um homem que tem que esmagar os outros só para se sentir poderoso. Mas esta noite todos veem a verdade, todos te veem a ti. Gonçalo sentiu que o chão lhe fugia sob os pés. Nunca na sua vida se tinha enfrentado de forma tão direta e muito menos em frente aos seus colegas e companheiros. Procurou às apalpadelas algo, qualquer coisa para dizer, mas não lhe ocorreu nada. Valéria tinha-o despojado de toda a ilusão, de toda a camada de controlo, e não lhe restava nenhuma defesa. Finalmente, Valéria deu um último gole do seu vinho e colocou a taça suavemente sobre a mesa. Olhou para Gonçalo com um sorriso sereno. Obrigada por me convidares esta noite, Gonçalo. Foi bastante esclarecedor. Dito isto, virou-se e regressou ao seu assento, a deixar Gonçalo imóvel, humilhado, derrotado, exposto, enquanto Valéria retomava a sua conversa com o Sr. Vasconcelos e os outros. Gonçalo permaneceu ali por um momento mais, com o seu orgulho estilhaçado, antes de se virar em silêncio e sair do salão de baile. Não disse uma palavra, não olhou para trás e deixou Sara sentada sozinha na sua mesa, incômoda, confusa e abandonada. Aquela noite, enquanto a música tocava e o riso enchia a sala, Valéria soube que tinha recuperado algo que Gonçalo tinha tentado partir durante anos: a sua dignidade, a sua voz e, o mais importante, a sua liberdade. Capítulo 4. O caminho para a liberdade. Valéria acordou na manhã seguinte no quarto de hóspedes da casa de Olívia. A luz do sol filtrava-se pelas suaves cortinas e o som distante dos seus filhos a brincar no salão arrancou-lhe um suave sorriso. Tinha dormido em paz, sem tensão, sem medo, sem Gonçalo. Pela primeira vez em anos sentiu-se ingrávida, como se uma pesada carga se tivesse tirado dos seus ombros. Sentada na cama, Valéria fechou os olhos brevemente, a reviver os momentos da noite anterior. A sua poderosa entrada, a reação atônita de Gonçalo e as palavras que tinha pronunciado sem tremer. Nunca se tinha imaginado capaz de o confrontar tão publicamente, mas tinha-o feito e tinha prevalecido. Agora, com a mente clara, Valéria soube que isto não era só uma vitória pessoal. Era um ponto de viragem, o começo de algo muito mais permanente. Levantou-se, lavou a cara e olhou-se ao espelho. O que viu refletido não era a mesma mulher de há meses. O seu cabelo, ainda penteado da noite anterior, emoldurava um rosto cheio de propósito. A velha incerteza nos seus olhos tinha desaparecido, substituída por determinação. Agora havia fogo, havia força, havia uma mulher que finalmente conhecia o seu valor. Na cozinha, Olívia esperava-a com uma cálida taça de café e o seu habitual sorriso amável. Bem, como se sente a estrela de ontem à noite esta manhã? Perguntou Olívia, a deslizar outra taça. Valéria sentou-se à mesa e envolveu as suas mãos à volta da taça, a saborear o calor. Sinto-me livre, disse com um sorriso tranquilo, mas seguro. E pronta? Olívia levantou uma sobrancelha. Pronta para quê? Valéria deu um gole. Depois olhou para a sua amiga diretamente nos olhos. Pronta para terminar isto. Vou solicitar o divórcio.
Olívia pousou a sua taça com um suave baque, surpreendida. Tens a certeza? Mais do que nunca, respondeu Valéria sem perder o ritmo. Ontem à noite não se tratou só de o enfrentar. Tratou-se de terminar com isto, para sempre. O Gonçalo menosprezou-me durante anos, Olívia. Tratou-me como se fosse descartável, algo que podia controlar, depois deitar fora quando lhe conviesse. Mas isso acaba agora. Já não sou essa mulher. Olívia olhou-a em silêncio durante um longo momento, a deixar que as palavras se assimilassem. Depois, um sorriso de orgulho espalhou-se lentamente pelo seu rosto. Essa é a Valéria que sempre soube que estava lá. Valéria estendeu a mão por cima da mesa e apertou suavemente a mão da sua amiga. Obrigada por tudo, Olívia. Por me teres cuidado, por cuidares das crianças, por me recordares quem sou realmente. A sua voz tremeu ligeiramente. Não por fraqueza, mas pela avassaladora gratidão que lhe invadiu o peito. Esta era a primeira vez em muito tempo que se sentia verdadeiramente vista. Não me des as graças, disse Olívia com um tom caloroso, mas firme. Só me prometes que nunca mais te perderás a ti mesma? Valéria assentiu. E nos seus olhos não havia dúvida, nem hesitação. Não havia volta atrás. Mais tarde nesse dia, Valéria regressou à sua casa com as crianças. Enquanto conduzia, a sua mente estava serena. Sabia que o que se avizinhava não seria fácil, que Gonçalo resistiria. Mas também sabia que estava pronta. O silêncio dentro do carro não era pesado. Era pacífico. E cada olhar aos seus filhos no retrovisor lhe recordava por que tinha que se manter forte. Pela primeira vez em anos não tinha medo. Quando chegaram, as crianças correram alegremente para os seus quartos, a rir e a brincar, enquanto Valéria entrava no salão. Gonçalo estava lá, sentado no sofá, colado ao seu telemóvel. Tinha a testa franzida e parecia esgotado, ainda claramente afetado pela noite anterior. Levantou o olhar quando ela entrou. Então finalmente decidiste voltar a casa, disse com sarcasmo, a deixar o telemóvel sobre a mesa. Divertiu-te a brincar a esposa fugitiva em casa da tua amiga enquanto eu limpava o teu pequeno espetáculo? Valéria respondeu ao seu tom com tranquila indiferença. Gonçalo, temos que falar. Ele pestanejou, surpreendido pela sua calma. Falar de quê? Ela sentou-se em frente a ele com a postura erguida, a voz inquebrável. Vou solicitar o divórcio. As palavras não tremeram, foram medidas e fortes, pronunciadas como um veredicto, não uma pergunta. As palavras atingiram como um murro. Gonçalo olhou para ela como se não entendesse. O que acabaste de dizer? Ouviste-me? Replicou Valéria. Quero o divórcio. Isto acabou. Ele soltou uma risada seca e amarga. Perdeste a cabeça, Valéria. Depois de tudo o que te dei, depois de todos estes anos, a sério vais deitar tudo a perder? Não estou a deitar nada a perder, disse ela. Tu fizeste isso, Gonçalo, quando escolheste degradar-me, quando puseste o teu orgulho e imagem acima da tua família. Tu terminaste isto há muito tempo. Eu só o estou a oficializar. Gonçalo pôs-se de pé, a passear pelo quarto como um animal enjaulado. Estás a exagerar. O que aconteceu ontem à noite foi só um mal-entendido. Estava zangado, é tudo. Sabes que não quis dizer nada com isso. A sua voz quebrou de desespero, mas os seus olhos traíram-no. Ele sabia que as desculpas eram fracas e, pior ainda, ineficazes. Tropeçou nas suas palavras, a tentar encontrar algo que funcionasse. Valéria levantou uma mão para o silenciar. Não, não me des desculpas. Não estou aqui para isso. Estou aqui para te dizer que isto se resolverá, mas já não nos teus termos. Faloemos nos tribunais.
A expressão de Gonçalo endureceu. O que estás a dizer? Conheço os meus direitos, disse ela claramente. Tenho direito à metade de tudo, a casa, as poupanças, tudo. Podes lutar, mas não me retrairei. Não serei mais o teu tapete. Terminei de deixar que me humilhes. Gonçalo apertou os punhos aos lados. A sua mandíbula ficou tensa enquanto lutava por conter a sua raiva. Oh, então agora também és uma especialista legal, Valéria? Gonçalo troçou amargamente. De onde saiu esta versão tua? Valéria pôs-se de pé lentamente, a olhá-lo nos olhos de frente. Saiu da dor que me causaste. Saiu das noites que chorei até adormecer por causa das tuas palavras. Saiu dos anos que passei a acreditar que não era suficiente. A sua voz não tremeu. As suas costas estavam direitas. O seu queixo levantado não por desafio, mas porque finalmente entendia o peso que tinha carregado durante tanto tempo e tinha terminado de o carregar. Deu um passo em frente. E agora, Gonçalo, essa mulher partida que deixaste para trás está de pé, e prometo-te que nunca mais voltará a cair. Cada palavra caía como um martelo, medida, deliberada e irrevogável. Gonçalo olhou-a a tentar impor domínio, mas foi inútil. Ela já não era a mesma mulher. Isto se resolverá nos tribunais, repetiu Valéria com calma. E não me importa quanto tempo leve, assegurar-me-ei de obter tudo o que me corresponde. E tu? Vais aprender o que significa tratar a gente como lixo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Gonçalo abriu a boca, mas não saiu nada. Ela tinha-lhe tirado até a sua última arma, a intimidação. Sem dizer uma palavra mais, Valéria virou-se e caminhou para o seu quarto, a fechar a porta atrás de si. Exalou profundamente. Uma mistura de finalidade e libertação invadiu-a. Tinha recuperado o seu poder e não o perderia de novo. Gonçalo permaneceu imóvel no sofá, atordoado por tudo o que ela tinha dito. As suas palavras ressoavam na sua cabeça. Nunca mais vais usar-me como tapete. Isto vai se resolver legalmente. Vais aprender que não podes tratar a gente da forma como me trataste a mim. Pela primeira vez na sua vida, Gonçalo estava realmente perdido. Sempre tinha tomado as decisões, sempre tinha ditado as regras. Mas agora, o jogo tinha mudado e ele já não tinha o controlo. As paredes da casa que uma vez governou agora sentiam-se estranhas. Cada canto ressoava com uma sensação de derrota, de que não podia escapar. De repente, pôs-se de pé e dirigiu-se furioso para o seu escritório, a bater com a porta. E imediatamente começou a fazer chamadas. A sua primeira chamada foi a um amigo advogado, mas a resposta não foi o que queria ouvir. Gonçalo, disse a voz do outro lado sem rodeios, se a Valéria leva isto aos tribunais, estás com problemas. Ela tem todo o direito à metade de tudo, especialmente se usaste finanças conjuntas para despesas pessoais. Gonçalo ficou em silêncio. A realidade começava a instalar-se. Toda a sua fanfarronice, todos os seus anos de manipulação, tudo se estava a desmoronar. Valéria não estava a mentir, e pior ainda, estava informada. Essa noite, Gonçalo revirou-se na cama enquanto Valéria dormia profundamente, em paz, ao seu lado. Isso o enfureceu mais do que nada. Como podia ela estar tão tranquila? Como podia ela já estar em paz, como se tivesse ganho? Mas, no fundo, Gonçalo sabia a resposta. Porque ela tinha ganho. Na manhã seguinte, Valéria acordou cedo como de costume, mas desta vez algo era diferente. A sua energia estava focada, centrada, forte. Preparou o pequeno almoço para Tomás e Inês, ajudou-os a vestir e a preparar-se para a escola, enquanto Gonçalo permanecia fechado no seu escritório, a evitá-la por completo.
Uma vez que as crianças se foram, Valéria sentou-se no salão com uma pasta na mão. Dentro estava tudo o que tinha reunido nos últimos dias: extratos bancários, avisos legais, registros financeiros. Valéria tinha tudo perfeitamente organizado numa pasta sobre a mesa de café. Cada página era evidência, cada detalhe, um passo para a liberdade. Agora tinha o controlo, e pela primeira vez na sua vida, esse controlo não se sentia como uma coragem emprestada. Sentia-se ganho, tangível, irrefutável. Quando Gonçalo finalmente saiu do seu escritório e viu Valéria sentada ali, com essa pasta aberta em frente a ela, de imediato sentiu que se aproximava à confrontação. — O que é isso? Perguntou bruscamente a assinalar a pasta. Valéria olhou-o, completamente imperturbável. — Tudo o que preciso para o divórcio. A sua voz não tinha amargura, só um facto, tão inamovível como o chão sob os seus pés. A mandíbula de Gonçalo apertou-se. A frustração invadiu-o. — A sério vais seguir em frente com isto? Entendes o que estás a fazer? Valéria cruzou as pernas lentamente, o seu tom firme. — Sei exatamente o que estou a fazer. Estou a recuperar a minha vida com ou sem a tua cooperação. O seu olhar nunca fraquejou. Atravessou cada desculpa vazia que ele pudesse ter estado a preparar. Gonçalo troçou à procura de uma forma de recuperar o controlo. — E o que achas que vais tirar disto? Dinheiro? Vingança? Valéria, a sério achas que sairás disto melhor do que já estás? Ela olhou-o com inquebrável determinação. Não se trata de dinheiro ou de vingança. Trata-se de respeito. Trata-se de não permitir nunca que ninguém me trate da forma como tu o fizeste. Isto não é para te castigar a ti, Gonçalo. É para me libertar de ti. Cada palavra caía como um veredicto final. Ela não estava ali para debater, estava ali para declarar. As suas palavras caíram com força. Gonçalo ficou quieto, a olhá-la fixamente, a tentar encontrar algo, qualquer coisa, que lhe desse a vantagem de novo. Mas o poder tinha mudado, e ele podia sentir como se lhe escapava ainda mais a cada respiração que ela tomava. — E as crianças? Perguntou finalmente, a agarrar-se a uma vantagem. — Queres estragar a sua família? Vais arruinar as suas vidas, Valéria! Ela nem sequer se alterou. — A única coisa que estou a estragar é o exemplo que lhes estavas a dar. Não permitirei que cresçam a pensar que é normal que uma mulher seja desrespeitada, ou que um homem tenha o direito de dominar a vida de alguém. Estarão bem, porque agora tem uma mãe que sabe o seu valor. O seu tom continha aço, não rancor. Agora estava a lutar por mais do que por si mesma. Gonçalo ficou mudo. Nos dias seguintes, Valéria começou a tomar medidas reais. Reuniu-se com uma advogada que a guiou através de todos os aspectos do caso. A advogada confirmou o que ela já suspeitava. A sua demanda era sólida. Os seus direitos estavam intactos. Também começou a ver uma terapeuta, algo que tinha adiado durante anos. Precisava de processar o dano que Gonçalo lhe tinha feito, não só legalmente, mas emocionalmente. Não só estava a lutar nos tribunais, estava a curar-se. Camada por camada, estava a despojar-se da dor até que só ficou a força. Cada escolha, cada reunião, cada passo que dava era parte de um plano maior, o seu renascimento. E Gonçalo, ele estava a desmoronar-se. Caminhava pela casa como um fantasma, atormentado pela realidade de que já não tinha as rédeas. O silêncio que costumava castigá-la, agora castigava-o a ele. Cada vez que via Valéria de pé, a mover-se com uma tranquila certeza, desencadeava-se uma tempestade dentro dele. Raiva, medo, incredulidade, não podia detê-la. Agora sabia-o. Ainda assim, uma noite,
Tentou de novo, a sua voz mais suave desta vez, controlada, calculadora. Valéria, começou. Não podemos arranjar isto só entre nós, sem advogados, sem tribunais. Não temos que converter isto numa confusão pública. Jerimô-lo discretamente. Valéria olhou para Gonçalo diretamente nos olhos, sem rasto de hesitação no seu olhar. Uma solução discreta, repetiu lentamente. Referes-te a manter tudo em silêncio e oculto, como sempre preferiste? Não, Gonçalo, já não. Isto não vai ser um segredo, porque não tenho nada para esconder. E tu também não devias. A mandíbula de Gonçalo ficou tensa. Estava a ficar sem ângulos e sabia-o. O que tiraste disto, Valéria? Perguntou, quase desesperado agora. Ela levantou-se da sua cadeira, recolheu a pasta de documentos e deu-lhe um último olhar antes de caminhar para o seu quarto. Consegui algo que nunca entendeste, disse em voz baixa. Consegui a minha liberdade. Dito isto, saiu da sala a deixar Gonçalo sozinho para enfrentar a verdade. A tinha perdido para sempre e não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. Conclusão. O legado de Valéria. Através da viagem de Valéria, há algo que toda mulher deve recordar. O teu valor não é determinado por mais ninguém. Não permitas que as palavras cruéis, a humilhação ou a crítica apaguem a tua chama interior, porque dentro de ti reside uma força que pode levantar-te, mesmo nos momentos mais escuros. Ser mãe, dona de casa ou seguir qualquer caminho que escolhas não te torna menos. És capaz, valiosa e digna de respeito. Ninguém tem o direito de te fazer sentir pequena, nem pela tua aparência, as tuas escolhas ou os teus sacrifícios. O amor e a autoestima começam contigo. As relações tóxicas e o abuso emocional, quer sejam públicos ou privados, nunca devem normalizar-se nem tolerar-se. Se alguém tenta derrubar-te ou fazer-te sentir indigna, recorda isto. Não precisas de ninguém para validar o teu poder. Mereces respeito, dignidade e amor. E se alguém tenta esmagar o teu espírito, deves saber isto. Podes voltar a levantar-te, porque a força que há dentro de ti não pode ser destruída. Não estás sozinha. Procura apoio. Conhece os teus direitos. Rodeia-te de pessoas que te levem e te apreciem. Nunca te conformes com menos do que mereces. Como Valéria, tens o poder de recuperar a tua vida, reconstruir a tua confiança e redescobrir a mulher extraordinária que sempre foste. És poderosa, és valiosa, és suficiente. É assim que termina a história. Ou talvez começa de novo, não achas? E se continuas aqui, se continuas a ver ou a ler até este mesmo momento, então talvez, só talvez, algo na viagem de Valéria tenha tocado o teu coração de uma maneira silenciosa, mas poderosa. Se é assim, dedica um momento comigo agora. Vejamos isto não só como uma história, mas como algo que podemos levar para as nossas próprias vidas. A transformação de Valéria não se tratou só de vestidos vermelhos ou entradas dramáticas. Tratou-se de redescobrir a sua autoestima. Tratou-se de atravessar o fogo e dar-se conta de que podia sobreviver sem esperar permissão. Epicteto disse uma vez: nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. Valéria recuperou a sua liberdade não a lutar contra Gonçalo com raiva, mas a assumir o seu poder com graça. Quantas vezes nos calamos só para manter a paz? Quantas vezes nos convencemos de que estamos demasiado partidos, demasiado tarde, demasiado cansados para começar de novo? A história de Valéria recorda-nos que a cura começa no momento em que dizemos, não mais. Recorda, a cura não é ruidosa, nem sempre é dramática. Às vezes é uma decisão tranquila na mesa da tua cozinha. Um sussurro que diz, sou suficiente. Marco Aurélio escreveu,
Tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Dá-te conta disto e encontrarás força. Se esta história te comoveu, por favor, deixa um like neste vídeo, partilha-o com alguém que possa precisar e subscreve o nosso canal. Há mais histórias como esta à tua espera. Mais lembretes de que, mesmo quando a vida tenta apagar a tua luz, tu continuas a ser a chama. Obrigada a sério por estares aqui. És importante e a tua história ainda não terminou. Vemo-nos na próxima.